Boa tarde, meus queridos alunos da disciplina Física dos Solos. Hoje nós estamos aqui para continuar com os nossos dados da aula da determinação de textura do solo através do método da densidade aparente. Então aqui eu completei a planilha da amostra 01 até a amostra 18. As massas nós calculamos, nós pesamos o material. Lembrar-se que a massa fisicamente é diferente do peso. A gente fala peso, mas a gente está se referindo à massa. O peso é o resultado da força de gravidade, né, sobre o corpo, sobre a matéria, né? Então, por exemplo, 10 kg é a massa. Agora, 10 kg, se eu mudar de lugar, botar na linha do Equador, vai ser 10 vezes 10, que vai ser igual a 100 newton, 100 kN, né? Então, essa é a diferença. A massa é a quantidade de matéria do corpo, né? E o peso é a quantidade de matéria vezes a força gravitacional. Só lembrando isso aqui de física, física 2, que vocês estudaram no básico. Então, aí nós calculamos aqui, né, tá aqui a outra coluna. Nós fizemos por aquela forma, densidade aparente é igual a massa total sobre volume total. Então, nós encontramos os valores aqui, 1,2, 1,24, 1,30, 1,32, e vai até a 18ª, 1,30. Então, na realidade, a gente verifica que essas densidades aparentes, elas variaram entre 1,2 a mínima e 1,35 a máxima, né? A máxima está na 12ª, a 1,20 m, né? E a mínima está entre 0 e 10 centímetros, 1,2, né? Então, possibilita nessa análise a gente verificar como se comportou. As vezes são iguais dependendo da origem do solo, do material que formou o solo. Se for uma terra arada aqui, nos primeiros 30 centímetros, a tendência dessas densidades é ser igual, porque a terra foi arada, foi gradeada, foi manejada, então uniformizou mais. Mas geralmente nos solos mais brutos, né, mais com um pouco manejo, né, a tendência é dar uma diferença. Ou então nos solos que tem uma camada arenosa e depois uma camada argilosa, então a diferença é muito grande, né? Tá bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora fazer análise desses dados. Quando a gente diz a mínima e a máxima, a gente está fazendo uma análise sobre eles. Então, a gente vai aprender a fazer análise. Esse é um método, né? O método das análises das atividades de pesquisa que a gente faz no campo. Então, vamos verificar aqui. Análise de dados referentes à densidade, às densidades aparentes encontradas no perfil do solo, né? Então, foi feito um trabalho na Universidade Rural pelo professor Pereira. Eu já tinha falado sobre ele, né? Onde ele relaciona que relação tem a densidade aparente do solo com a textura realmente do solo. Então, foi verificado, vamos botar aqui a densidade aparente aqui numa coluna, densidade aparente numa coluna, e vamos colocar na outra a respectiva textura do solo. Textura. Então, foi verificado que os solos que têm uma densidade de 1,1 grama até 1,29 gramas, né, gramas por centímetro cúbico de densidade aparente, eles se encontram todos na fração textura argilosa. Textura argilosa. Então, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,24, 1,25, 1,29. Todos esses solos. Os solos que têm uma densidade aparente entre 1,3 e 1,39, 1,49, assim dizendo, grama por centímetro cúbico, têm uma textura franco-argilosa. Vocês se lembrem do que é a textura franca. É quando na fração granulométrica, as partículas
de textura que se enquadra na argilosa, na siltosa e na arenosa, tem mais ou menos o mesmo percentual, tem uma variação muito pequena. Tá bem? Então, os solos que têm uma textura entre 1,3 e 1,49, franco-arenosa. E os solos que têm, 1,39, né? A gente botei 1,49. E os que têm a textura 1,4 e 1,49 gramas por centímetro cúbico têm uma textura franca, né? 1,5 e 1,59 gramas por centímetro cúbico de densidade aparente tem uma textura franca, olha só, franca arenosa. Os solos que têm uma textura em 1,6 e dizendo assim até 1,69 gramas por centímetro cúbico, pode passar às vezes, né? Tem uma textura arenosa. Então, essa é a forma de relacionar uma determinação muito prática de campo. Muitas vezes você faz isso aqui, essa densidade aparente, muito simples, com uma lata que você conhece o volume dela. Uma lata de sementes de melancia, por exemplo, no campo, né? Uma latinha. Você mede o volume d'água que ela ocupa, né? Aí você pega essa latinha, você pega uma quantidade de solo, uma amostra de solo, você coloca numa frigideira, dá uma secada nele num fogo, né, no fogão, ou sei lá, com 3 pauzinhos lá no campo. Dá uma secada nele aí por umas 2 horas. Quando ele evaporar todo o excesso d'água, você destorroa lá com um pedaço de madeira e você bota esse volume na latinha e pesa numa balança, né? Não é, às vezes nem sempre uma balança de precisão se tem no campo, porque, apesar que hoje a tecnologia disponibiliza essas balanças de mercadinho, de bodega, assim dizendo, em todos os lugares no campo, na zona rural. Então você faz essa relação massa-volume no campo, na prática, né? Para você ter uma ideia da textura realmente em profundidade. Porque uma coisa é você pegar um torrãozinho na superfície e verificar, e outra coisa é você pegar a amostra de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30. Conforme a profundidade do sistema radicular, que é importante para você dimensionar a quantidade d'água. Então, volte lá atrás, né? Se você for verificar, aí vocês vão fazer o quê? Olhar no exemplo anterior. O nosso solo de densidade 1,2, qual a textura? 1,24, qual a textura? 1,30, qual a textura? 1,34, 1,32, 1,30. Aí vocês colocam lá as texturas, né? Pelo que eu estou vendo aqui, argilosa, né? Argilosa, né? Argilosa, que vai até 1,39, né? Até 1,29, perdão, de 1,1 a 1,29, argilosa, 1,30 franco-argilosa, né? Franca-argilosa, 1,32 franca-argilosa, 1,34 franca-argilosa, 1,32 franca-argilosa, né? Ou seja, só 1,39 passa nenhuma, né? Então, todas são texturas franca-argilosa. Né? Aí, a outra categoria é, vocês, na análise, vocês determinar qual é o percentual. Então, 18 amostras representa 100%. Aí vocês vão contar quantas amostras são franca-argilosas aqui, né? Vocês vão determinar, pelo que eu estou vendo aqui, 16 amostras, né? Então, 16 amostras são franca-argilosas. Então, meu X. Então, X é igual a 16 vezes 100, calculando aqui, 16 vezes 100 igual, dividido por 18, igual 88,8% das nossas amostras no nosso perfil de 1,80 m são 88, são o quê? Argilosas a textura, franco-argilosas. E para 100, o restante, x menos 88,8 vai ser igual a 12,2, né? Então, 100 menos
88,8 vai ser igual 11,2%. E somente 11,2% são argilosas, né? Então, de 0 a 20 argiloso, né? 0 a 20 argiloso e a seguir franco arenoso. Quer dizer, aumentou na de 30 centímetros em diante, né? Aumentou, de 20 centímetros em diante, aumentou mais a quantidade de areia ou de silt, né? Então já dá para ter uma ideia desse solo, né? Então, esse solo variou a textura, né? Na segunda camada em diante. Então, 18 amostras 100%, 18 amostras 100%, 16 amostras franco, argilosa, é X. X é 88,8% das são franco argilosas. Então, e 11,2% são amostras argilosas. Entenderam, minha gente? Tá bem. Eu vou fazer um print aqui. Acho que não precisa não, né? Tá bom. Fazer um print para assegurar alguém que perdeu a explicação. E vou tentar enviar primeiro pelo YouTube, depois vou gravar na plataforma. Então vocês façam esse mesmo raciocínio, enquadrando as amostras aqui nesses critérios, né? De 1,1 a 1,2, argilosa. De 1,3 a 1,9, franco argilosa. Vocês enquadram todas as 18 aí. Vocês façam esse exercício vocês mesmos. Depois você faça aquele percentual. Aí uma pergunta. Professor, e os solos orgânicos? Eles não são mais leves? À medida que aumenta o teor de matéria orgânica de uma amostrazinha, de uma medidinha de 10 centímetros cúbicos, a tendência é que essa densidade aqui seja menor do que 1,1. 0,9, 0,95, 0,8. Então, se a densidade aparente for menor do que 1,1, então nós estamos diante de um solo orgânico. Solos com bastante matéria orgânica. É essa a explicação. Então, meu boa tarde a todos. Procuro fazer essa síntese, né? Depois vocês verificam com mais detalhe. Faça essa síntese, né? O critério que a gente vai usar aqui, né, em física do solo é um critério mais prático. Então, nós vamos desenvolver todas as atividades práticas. Depois eu vou falar como é que a gente segue mais na análise disso aqui, como é que a gente vai escrever um relatório com padrão científico, né? Ou seja, um relatório com a introdução, a descrição bibliográfica, a metodologia utilizada, a análise dos dados, né, a análise dos dados e a conclusão e a bibliografia consultada. Então, a próxima aula eu vou discutir sobre isso aí. E esse relatório vocês vão me apresentar numa live. O grupo vai se organizar com esse relatório e me apresentar para a gente fazer um debate com eles, ok? E aí, nesse relatório, eu vou aferir duas notas, a da primeira e a da segunda unidade, ok? Ele vai tomar o tempo da primeira e segunda unidade. Então, eu vou dar uma nota na parte escrita, variando de 0 a 10, e outra nota na apresentação. Então, o grupo vai me apresentar esse trabalho e as próprias aulas eu vou orientar melhor, ok? Uma boa tarde a todos.